Irlanda, 1993. Um cemitério clandestino é descoberto no quintal de um convento em Dublin. Finalmente, depois de 2 séculos, a verdade vem à tona. A verdade sobre as casas das Madalenas. Até então, a existência das casas das Madalenas não era muito relevante. Mas em 1993, a Ordem das Freiras Nossa Senhora da Caridade vendeu uma parte do instituto a um empreendedor imobiliário. Durante as obras de construção no ex-terreno das freiras, foi descoberta uma fossa comum contendo 133 cadáveres. Mais tarde foram achados outros corpos. Ao todo, foram achados 155 cadáveres, que gerou um grande escândalo no país. Estima-se que tenham sido enterradas clandestinamente até 3.000 mulheres nos conventos administrados pelas freiras. As Filhas de Maria era uma ordem de freiras irlandesas que tinham conventos por todo o país. As Casas das Madalenas surgiram na Inglaterra e na Irlanda no século XVIII por iniciativa de associações protestantes, tendo como objetivo a reabilitação de prostitutas e para dar um futuro melhor aos filhos dessas mulheres. Lentamente, a instituição passou às mãos da Igreja Católica, se tornando verdadeiras casas de detenção. Ser mãe solteira, ser muito atraente, muito bonita ou muito feia, ter sido vítima de estupro ou de incesto e estar de alguma maneira fora dos padrões ditados pela Igreja Católica eram algumas das causas mais frequentes para que, na maioria, adolescentes fossem internadas nos conventos das Madalenas. Inicialmente, a ideia era que essas casas fossem alojamentos de breve período, mas com o tempo se transformaram em prisões onde se podia permanecer sem um limite de tempo. A razão de ser dessas casas, com o tempo, se transformou totalmente do que era o intuito inicial: tirar das ruas as prostitutas e reabilitá-las à sociedade, ajudando-as a achar um emprego fixo. As freiras, a quem era confiada a administração dos institutos, adotavam regras severíssimas e duras punições para quem tentasse fugir ou desobedecer. No início dos anos 40 do século passado, algumas instituições irlandesas, entre elas o Exército, passaram a utilizar as lavanderias dos conventos das Madalenas, pagando salários, mas nada chegava até as meninas, que trabalhavam em total regime de escravidão. Nas décadas de 1940 e 1950, milhares de adolescentes foram condenadas a viver dentro das lavanderias desses conventos. Elas viviam como freiras, sem direito a poder sair das instituições, receber visitas ou ter remuneração por seu trabalho. Seu crime foi ter envergonhado a família. As condições das crianças nascidas nas casas das Madalenas não eram melhores que as das mães. A mortalidade infantil era alta, como demonstra a fossa comum encontrada em Tuam em 2017. As causas eram má nutrição, negligência e doenças como sarampo e pneumonia. As crianças também serviam como cobaias para provar novos remédios e vacinas, já que eram filhos ilegítimos, faziam parte de uma categoria inferior e contavam menos, como se eles também tivessem que pagar pela suposta má conduta das mães. Se estima que cerca de 1.000 bebês tenham sido adotados por casais americanos nas décadas de 40 e 50. As crianças que não conseguiam achar novos pais eram levadas para orfanatos que, na maioria das vezes, funcionavam dentro dos próprios conventos, mas as mães eram proibidas de manter qualquer contato com os filhos. Depois que o caso veio a público em 1993, foi criada a Associação Justice for Magdalenes, que começou a lutar pelo direito de indenização para as mulheres vítimas de tortura nos conventos das Madalenas. Várias petições para que as mulheres fossem ressarcidas foram enviadas ao governo, mas sem retorno.
O caso foi apresentado então ao Comitê das Nações Unidas, que em 6 de junho de 2011 convidou o governo irlandês a indagar sobre as acusas de tortura nas casas das Madalenas. O governo foi obrigado a instituir uma comissão de investigação para o caso e, em 5 de fevereiro de 2013, publicou os resultados das investigações. Foram achadas provas de um relevante envolvimento entre o Estado e instituições católicas. Embora o Estado tenha reconhecido os abusos cometidos dentro dos conventos, o governo inicialmente recusou as propostas de ressarcimento, porque, segundo o governo, as lavanderias eram administradas privadamente e os abusos não eram de competência governativa. Por incrível que pareça, algumas freiras entrevistadas demonstraram decepção pelas acusações, já que, segundo elas, o que fizeram foi um serviço ao país. Surgiram também associações que defendiam essas instituições católicas e que negaram que as mulheres permaneceram nas casas contra a própria vontade ou que foram vítimas de tortura. Os envolvidos também se recusaram categoricamente a instituir um fundo para o ressarcimento das vítimas do que eles chamaram de obra de caridade. Mas a vitória chegou ainda em 2013, quando o governo pediu oficialmente desculpas pelos fatos ocorridos nos conventos e estabeleceu que as vítimas ainda vivas receberiam cerca de 34 milhões do governo como recompensa pelos anos de labor escravo e como ressarcimento pelas humilhações. Se você está assistindo até maio de 2023, dá uma olhada na descrição do vídeo e nos ajude doando para o projeto que nós abrimos no Catarse.